Senhoras e senhores, muito bem-vindo à Live Terapia número 15. Live Terapia é o momento aqui do nosso papo, onde eu trago algumas questões trabalhadas, ou questões que ainda trabalho, dentro da terapia, para vocês, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso, para que a gente possa aprender aí um pouquinho mais, certo? Sempre vindo aqui 12:10, então todo dia estou vindo aqui, então por favor, anote na agenda de vocês e venha, tá? Gustavo tá aí, a Paulinha também, me dê aquele feedback em relação ao meu áudio, tá? Se meu áudio tá bom ou ruim, se meu vídeo tá bom ou ruim. Pessoal aí do Rudolf Alves, muito bem-vindo. Eu esqueci quem tá aí, eu acho que é o Ítalo, talvez. Se não for, desculpa. Se for, bem-vindo também. O Ítalo tá aí, então agora já não sei. Mas, enfim, manda esse aviãozinho aqui pra galera, aqui, manda para 3 pessoas. O Kleber tá aí também. Vamos nós. Tarcísio também. A Pri tá aí, a Pri tava ontem aqui. Ó, o Kleber chegando aqui agora. Luana, tudo bem? Pô, Kleber, muito bem-vindo. Meu conteúdo geralmente está lá no feed, tá? Então tem muito texto. E aí, Cida, tudo bem? Inclusive, acabando a live de hoje, sai o texto Psicologia em Crise, né? Toda quarta-feira, para quem não sabe, tem o meu texto sobre psicologia e crise. E hoje é Psicologia em Crise, tudo é relativo. Né? Essa frase aí maravilhosa, né? Mas, enfim, o tema de hoje, como vocês estão vendo aí, é sentimentalismo e escolhas ruins. Ok? Então vamos nós. Eu já falei várias vezes aqui, e hoje eu não vou dar o exemplo da minha caixinha de som, porque tem uma live que eu falo sobre isso, e eu mostro ela, Emoções Desordenadas, e alguma coisa assim, o título começa com isso, Emoções Desordenadas, e que eu já falei da caixinha de som e tudo mais, onde a inteligência precisa estar no topo, e onde as emoções precisam estar no lugar delas, né? Quando eu falo aqui de sentimentalismo e escolhas ruins, quantas vezes vocês, ou alguém que vocês conhecem, deixam de fazer alguma coisa que deveria fazer, certo? Porque fala assim, tô triste, não vou fazer. Tô feliz, não vou fazer. Então, sempre coloca um sentimento que justifica uma escolha, certo? E, geralmente, quando essa pessoa coloca esse sentimento como critério de dizer sim ou não, o que acontece aí? O que acontece é justamente um movimento onde eu vou abandonando o critério objetivo da coisa que está na minha frente. Ok? E aí isso vira, obviamente, um problema. Então, por exemplo, se eu tenho que arrumar o meu sofá ali atrás, inclusive ele está arrumado, graças a Deus, vocês podem ver, está bem arrumado, ok? Né? Mas se eu tenho que arrumar aquele meu sofá atrás de mim, e eu olho para ele, e antes de olhar para o critério objetivo, que é ele está desarrumado, logo precisa estar arrumado, eu olho para ele e identifico somente o meu sentimento em relação àquilo e escolho a partir do meu sentimento em relação àquilo, isso vira um problema. Certo? Por quê? Porque eu só vou arrumá-lo se eu tiver um sentimento bom. Se eu tiver um sentimento ruim, não. Então, claro, nesse caso fui eu que arrumei. Ela me ajuda, mas nesse caso fui eu. Então, o sentimento vai estar ali. Eu quero que vocês entendam isso. Ok? O sentimento sempre vai estar presente. Lembra, para quem está acompanhando minhas live terapias por aqui, que eu falei que a opção ruim sempre vai estar presente. Isso quer dizer que sempre teremos a possibilidade de fazer uma escolha ruim. Ok?
Então, beleza. Então o sentimento vai estar ali. Só que esse sentimento ele não pode ser esse critério. Opa, voltei porque a Siri ela vive tentando participar das minhas lives, entendeu? Então, de vez em quando ela aparece aqui na tela, enfim. Mas como eu estava falando, né? O Diogo trouxe aqui uma fala importante do nosso querido Saulo, né? Inclusive eu tenho live com o Saulo aqui no meu Instagram, tá? Não sei se vocês já assistiram, que é uma live que a gente vai falando sobre se poupar é se perder, que é uma frase dele lá e tal, né? Quando o Saulo fala, né? Penso, logo existo e sinto, logo existo. Pois é. Então, se eu coloco esse sentimento como critério inicial da minha decisão, isso é muito perigoso. Porque isso pode dar certo? Pode ser que algumas vezes dê certo. Eu estou com um bom sentimento para fazer aquilo. Ok. E aí, Dani, tudo bem? Boa tarde. Eu estou com um bom sentimento para fazer aquilo que eu quero fazer. Aquilo que eu devo fazer. Beleza? Bacana? Porém, todavia, entretanto, e se eu não tiver um bom sentimento? E agora? Entende? Se eu não tiver com um bom sentimento, é justo então que eu abandone aquilo que eu sei que eu devo fazer? Não. Mas geralmente as pessoas abandonam. Como eu costumo levar para os pacientes, eu falo para eles assim, né? Quantas vezes você foi vencido pela tristeza? Então eu estou triste, logo eu não quero fazer nada, logo não faço nada. Aí o que vai acontecer? Quando eu justifico uma escolha ruim, então eu deixo de fazer aquilo que eu devo fazer, porque eu estou triste, isso vai me levar a uma tristeza maior no futuro próximo. Porque eu abandonei aquilo que eu devo fazer. Entende? Eu abandonei aquilo que eu devo fazer porque eu fui vencido por aquela tristeza imediata. Essa tristeza imediata vai se acoplar a uma tristeza futura. Porque aquilo que eu deveria fazer vai chegar uma hora que vai bater em mim. Até porque escolhas ruins, todas as escolhas geram consequências, certo? Escolhas ruins igualmente geram consequências. Então é muito importante que a gente consiga perceber que o sentimento vai aparecer, mas eu não preciso, ou melhor, eu não devo ficar escravizado em relação a esse sentimento. Porque se o critério de escolha for o sentimento, ferrou. E outra coisa, nós já fomos crianças, nós já fomos adolescentes. De uma certa forma, nessa época, a nossa parte emocional, ela tem um fator assim muito grande em nós. A gente fala assim, mãe, não quero fazer não. Nós temos um sentimento ruim em, sei lá, estudar ou em almoçar, tal coisa. Nossa mãe vai lá e fala assim, não é sobre você gostar ou não, meu filho. Você tem que fazer isso aqui. Estou mandando, né? E ponto final. Então, para a gente viver uma vida que a gente possa chamar de vida adulta, então, para viver uma vida adulta é saber superar, de uma certa forma, um sentimento. Superar os sentimentos não significa não ter sentimentos. Para a gente não cair no outro extremo, né? Lembra de ontem, quando eu falei aquela dinâmica dos extremos ali, né? Exatamente, Lívia. Ainda bem que nossas mães acabam falando isso, né? Porque se não falam, já era. Então, esse dever antes do querer, como o nosso querido Gustavo colocou ali, ele é um princípio básico de ordenamento. Ok? Por que é básico? Porque se a gente quiser ir para um nível maior, a gente vai querer o dever. Ok? Aí é um nível maravilhoso. É não mais ter depressão pós-fantástico no domingo, porque vai vir a segunda-feira. Conhece a depressão? Né? Quando toca a musiquinha do Fantástico no domingo? Não é ficar mal porque hoje é segunda-feira e eu tenho que trabalhar. Hoje muda, né? Hoje é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Que bom, eu tenho um emprego, isso sustenta a minha família, isso organiza as coisas, eu me sinto útil, etc, etc, etc.
certo? Ah, mas eu fiquei com uma certa preguiça aqui. Ah, fiquei com a preguiça, já estou no ônibus, já estou no carro, já estou no trabalho, ponto final. Né? Então, esse é um ponto importante. Então, o que eu quero que vocês... E aí, Fernanda, tudo bem? O que eu quero que vocês tentem praticar, tá? Inclusive, se vocês quiserem anotar, eu sempre vou tentando trazer aqui a toda live terapia algo que vocês possam anotar, né? Uma coisa que eu acho interessante em relação ao sentimento, que é o tema da nossa live de hoje, é a gente pensar no questionamento dele, ok? E aí, Michele, tudo bem? A gente questionar o nosso primeiro sentimento, certo? O que seria questionar o nosso primeiro sentimento? Algo aconteceu, nós vamos ter um sentimento em relação àquilo, ok? Só que aquele sentimento imediato que aparece, ele é só um sentimento que aparece, meus amigos. Não precisa dar muito peso para ele ainda não. Ele é só um sentimento que aparece. Aí eu questiono ele. Por que eu questiono ele? Porque ao questioná-lo, eu vou defrontar esse sentimento com aquilo que eu devo fazer. Então, eu não sou vencido por esse sentimento que aparece, eu já falo, apareceu, então desculpem, gente, apareceu, eu vou ter que ir embora, hein? Não. Não é esse o ponto. Ele aparece, calma aí, eu estou sentindo aqui uma certa tristeza, mas eu tenho que fazer isso aqui. Mas deixa eu questionar essa tristeza. Eu estou questionando essa tristeza e no final das contas eu estou meio triste porque na verdade eu queria, é preguiça, cara, olha que desgraçado sou eu. Vou lá e faço meu dever. Vou na direção do dever. Entende? Eu questiono aquilo dali. Certo? Geralmente, quando eu falo aqui num tema, né? Sentimentalismo. Esse sentimentalismo é a superexcitação de um sentimento. Então, se eu fico triste, em vez de eu resolver a tristeza, eu amplio a tristeza. Afinal de contas, né? É o sentimento que eu estou sentindo. Ok? Então, essa super... Né, essa superestimulação de um sentimento vira um problema. Por quê? Porque a vida, ela não é uma vida sentimental em certo aspecto. Entende? Uma vida que traz essa vida que vai além do sentimento. Por exemplo, eu tenho um texto meu, eu não lembro qual é o título dele, mas é um texto recente, que eu falo que, por exemplo, olhar para uma criança e a criança sorrir para você desperta bons sentimentos. Porém, você não ama seu filho só porque ele sorri para você. Certo? Você ama seu filho porque vai além do sentimento. Vai além. Então a nossa vida, uma vida autenticamente humana, vai além do sentimento. Tem sentimentos, mas vão além. Quando a gente pensa no sentimentalismo, é uma vida que não quer ir além do sentimento. Ela quer perpetuar o sentimento. Custe o que custar. Então, se eu não consigo ser feliz, automaticamente eu dou uma supervalorização à minha tristeza. Eu não consigo fazer nada, eu sou muito ruim, eu sou muito fraco, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, etc, etc, etc. E isso vai se tornando, obviamente, um problema. Tá? O Nathan colocou aqui, isso é maturidade. Um dos sinais da imaturidade é justamente essa escravidão à vontade. A vontade que o Nathan está falando aqui é uma vontade que a gente pode trocar a palavra vontade por desejo. Tá? Porque para nós a vontade é uma potência superior da alma, assim como a inteligência. Então, para essa vontade ficar desregulada, é porque ela está sendo escravizada usando o termo que eu usei aqui na live de hoje, ela vai estar sendo escravizada pelo sentimentalismo. Entende? Então, no final das contas, alguém que está escravizado por essa parte sentimental, ela vai ser empurrada o tempo inteiro para essa dinâmica sensível. Então, como que a gente lida? Por exemplo, tem uma pessoa que acabou de entrar aqui, não vou citar nomes, mas que eu sei, que eu conheço essa pessoa é médico, é um médico. Será que passar 24 horas dentro de um hospital, será que sentimentalmente vai ser sempre maravilhoso?
Será que na maioria das vezes vai ser algo maravilhoso? E o peso? Às vezes, sentimentalmente, não é tão... É até difícil, né? Mas o que o médico está fazendo? Pô, meu dever ali, né? Vou fazer. Para quem é psicólogo e está aqui, para quem é terapeuta, atender pacientes é sempre sentimentalmente maravilhoso? Ouvir uma história pesada, difícil, ruim daquele paciente, um drama verdadeiro, é algo que desperta bom sentimento na gente, no sentido assim, nossa, que alegria, hein? Que alegria ouvir você contando essa tragédia para mim, maravilhoso. Às vezes nos leva a uma seriedade. Só que por que a gente fica ali? Por que a gente continua se movimentando na direção certa, fazendo a boa escolha? Porque ali tem o meu dever. Alguém que apareceu para mim e está me trazendo uma história que é pesada, que é difícil. Opa, meu trabalho é esse, eu sei que eu posso ajudar, eu sei que eu posso contribuir, vamos trabalhar junto, etc, etc, etc. Certo? Então, aquele que é vencido por essa parte sentimental, que leva essa parte sentimental como o maior bem de si, é alguém que vai inevitavelmente fazer escolhas ruins para a própria vida. Certo? Por quê? Porque tem dia que a gente não quer trabalhar, tem dia que a gente não quer levantar, tem dia que a gente não quer fazer exercício. Os nossos sentimentos não estão acoplados com o nosso dever sempre. E tá tudo bem. Inclusive, meus amigos, se vocês querem educar a vontade de vocês, é saber justamente fazer o que é correto apesar do sentimento. Isso aqui é uma regrinha básica sobre educação de vontade. Por isso que é tão importante, eu sei que possa até soar meio pesado para vocês o termo que eu vou usar aqui, ou não, mas enfim. Por isso que é tão importante para o homem saber mortificar-se. Saber conceber a si mesmo um certo desprazer. Pode ser, vou deixar de comer tal coisa, vou comer menos, etc. Lutar para fazer algo difícil. Então, esse é um ponto importante, né? Então, esse é um ponto fundamental. Sigamos ali, que eu não lembro seu nome, manda teu nome. Tô assim hoje, na cama ainda. Olha o ponto, ainda há tempo de levantar da cama ainda. Algo tá mal e pode piorar. Claro que pode. Só que algo tá mal e eu posso cortar. Calma, eu vou levantar e tudo mais. Esse é um ponto fundamental. Calma aí, a Lívia conhece a Estela? Calma aí, que mundo é esse que eu desconheço? Estela, nossa live vai ser sábado agora? Nossa live? Manda mensagem aí pra gente marcar essa live. Então, esse é um ponto muito importante para a gente conseguir organizar. Se a gente é vencido por uma dinâmica sentimentalista, o sentimentalismo, você vê que ele é fatalista. Eu tô triste, não vou conseguir fazer nada hoje, ponto final. A realidade, que vai além de uma dinâmica sentimental, fala, ainda tem tempo, hein? Hoje é 12h25, agora, 12h25, ainda tem muito tempo para você levantar, e essa hora que você ficou sem levantar vai parecer uma parte pequena dentro do seu dia. Ou talvez a sua maior vitória hoje seja só levantar. Talvez a sua maior vitória hoje seja enfrentar esse sentimento de não querer levantar e levantar. Entende? De sentar na varanda da casa, sei lá, com a maçã na mão e, sei lá, meditar sobre a vida, etc, etc. Então, esse é um ponto que vai trazendo para nós uma dimensão de existência que vai além do sentimento. Lembre-se sempre, meus amigos, não é sobre eliminação sentimental. Eu não quero que ninguém seja frio aqui. Eu não quero que ninguém seja o Jason da sexta-feira 13. Certo? Eu não quero que ninguém seja o Fred Krueger. Conhece o Fred Krueger? Uma vez eu contei para um paciente, né, que ele não poderia ser o Fred Krueger e ele não sabia quem era. Eu falei, putz, estou ficando velho. Não é sobre isso. Não é sobre ser esses carinhas aí que não tinham sentimentos. Teremos sentimentos. Mas esses sentimentos vão estar acoplados com a verdade. Vão estar acoplados com aquilo que eu tenho que fazer. Entende? A Maiane botou assim, porque às vezes não conseguindo ter esse olhar e tudo se torna pesado. Porque quando eu não tenho esse olhar, de alguma maneira eu vou querer viver uma vida minimamente agradável.
agradável sensivelmente, sentimentalmente. Se eu não tenho, tudo que eu tenho que fazer, que não vai de acordo com aquilo que eu imaginava, se torna um peso para mim. Porque eu quero viver de uma forma mais leve. Ter os meus sentimentos todos ali, sensivelmente não ter nenhum problema. Só que, quando afasta isso do dever, e quando a pessoa cria um hábito de afastar isso do dever, quando o dever aparece novamente, se torna muito mais pesado. É normal no início ser pesado. Por quê? Porque a pessoa se afastou. Meus amigos, lembram que o nosso estilo de vida, seja bom ou ruim, cria um hábito. Então, se eu abandonei os meus deveres e tentei viver uma vida leve, de maneira equivocada, de uma maneira errada, sentimentalista, usando o nosso título de hoje, quando eu começo a sair dessa vida e colocar uma coisa nova, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que isso vai se tornar, como eu falei agora há pouco, né, azedo. Né? Onde eu quero chegar? O movimento inicial para se ordenar e, consequentemente, fazer boas escolhas, no primeiro momento é amargo. Entende? No primeiro momento é meio assim, eu acho que eu não quero. A gente vai questionar isso. Eu acho que eu prefiro ficar aqui onde eu estou. Eu prefiro ficar nessa dimensão. Só que o ponto é, a gente vai ter que passar por esse amargo. Entende? Aí às vezes a gente vai cair, a gente não vai conseguir. Putz, hoje eu não consegui, hoje eu tentei, mas estava difícil, não consegui. Ok, vamos lá. Vamos voltando. Vamos tentar de novo. Então, é tentar organizar para fazer os próprios deveres, entende? Só que, entendam o seguinte. Às vezes, você já fez o seu dever no passado. Fez bem lá atrás. Então, quando a gente olha para hoje e vê que a gente está afastado desse passado, que foi um passado bom, a gente tenta voltar exatamente como era o auge daquele momento passado. E aí isso se torna também um problema. Por que se torna um problema? Porque não dá para viver a vida, depois que a gente tem uma queda, a partir do momento que a gente tem que recomeçar, tentando recuperar os anos dourados. Eu tenho um texto meu das antigas, não sei se é do ano passado ou ano retrasado, que o título é esse, Anos Dourados. Qual é a ideia desse texto? É quando eu falo que aquela pessoa, ela não consegue recomeçar porque ela só quer recomeçar da forma exata. Ela quer já recomeçar e voltar naqueles tempos dourados. Então é como se fosse assim, eu fazia exercício todo dia, estava 6 meses, nossa, segunda a sábado, um ritmo intenso, correndo 15 quilômetros, etc, etc. Aí eu tive que parar durante um mês porque aconteceu um problema. E agora eu tenho que voltar. E agora eu não tenho vontade de voltar. E eu fico pior ainda, porque não só não tenho vontade de voltar, como eu não consigo voltar já naquele estado dos anos dourados. Mas ninguém consegue voltar de uma hora para outra para aquele estado 100%. Então, qual é o movimento? O movimento é justamente saudades dos anos dourados, né? Exatamente. Então, o movimento é, eu tenho que reconhecer com humildade que agora eu tenho que recomeçar. Eu estou dando o exemplo do exercício físico, que é o mais fácil a gente pegar. Então, se eu fiquei por um mês sem fazer e agora eu não tenho vontade de fazer e não vou conseguir voltar da forma que eu fazia antes, então agora, calma aí. Pô, eu vou voltar 3 dias da semana, vou começar a treinar de novo, vou recuperando aquele gosto que eu perdi, até voltar naquele estado bom que já foi, né, em algum momento vivido. Entende? Não dá para olhar para os anos dourados e querer de uma hora para outra voltar para ele. É impossível, ninguém consegue fazer isso. Tá? O Kleber colocou aqui, Rafael, a sociedade que nos induz a viver de forma hedonista, né, que é buscando esse prazer acima de tudo, né, nos mantém reféns e também imaturos nesse sentimentalismo? Com certeza. Com certeza. Até porque, vou usar o termo que o professor Echevarria fala, que é uma sociedade patológica. Então, numa sociedade patológica, ela, em vez de estimular as virtudes, ela vai estimular os vícios. Então, quanto mais uma sociedade induz que você tem que satisfazer todos os seus desejos, e isso é um ser humano saudável, mais essa pessoa vai se tornar sentimentalista e mais ela vai cair mais cedo ou mais tarde numa crise de sentido. Porque, né, aquele que vive só de prazer
vai, mais cedo ou mais tarde, perder todo o prazer. E aí vira um problema, né? E aí vira um problema. Então, há, sim, hoje, um estímulo muito grande. Lembrando sempre, nós estamos dentro desta sociedade. Então, isso significa que, de alguma maneira, isso vai bater na gente, ou já bateu, certo? Ou está batendo. Então, a gente tem uma luta pessoal contra isso também. Não podemos olhar para essa sociedade patológica atual como se a gente estivesse fora dela, né? Não, estamos dentro dela. Então, podemos ter uma inclinação a isso, a querer viver meio de prazer, de ter sempre só, né, viver só a partir dos sentimentos, etc, etc, etc. Certo? Então, é necessário compreensão e ação. Né? Eu compreendo o que está acontecendo e faço uma escolha correta. Porque viver só dessa forma da busca de prazer não faz sentido. Não faz sentido. Uma vez uma paciente, muito tempo atrás, eu atendia voluntariamente numa paróquia, eu acho que era 2015, eu acho, que estava conversando com ela e ela falou assim, não, mas eu acho que eu tenho que viver fazendo tudo que eu desejo. Aí eu perguntei para ela assim, você tem filho? Eu tenho filho de 7 anos. Aí eu perguntei para ela assim, ele gosta de fandangos? Gosta, adora esse biscoito. Falei, então e se ele decidir que a partir de agora ele vai comer fandangos todo dia às 13 horas? Ele não vai mais almoçar arroz e feijão. Ele vai comer fandangos vermelhos, um saquinho de fandangos vermelho todo dia. Ela falou, não, mas isso é um absurdo. Isso não pode, isso vai fazer mal a ele. Ele não pode fazer isso, eu não deixaria. Mas você quer fazer tudo que te dá prazer, tudo que você deseja. Por que essa criança não pode? Porque é claro que não pode. Porque não necessariamente nossos pensamentos são os melhores, não necessariamente nossos sentimentos são os melhores, não necessariamente nossos desejos são os melhores. Então, a gente vai ter que fazer o movimento de obedecer aquilo que verdadeiramente nos desenvolve. Aí é um ponto importante. Por isso que o sentimentalismo, ele vai para as escolhas ruins, porque ele não vai escolhendo aquilo que vai nos desenvolver. Ele não vai buscar um crescimento da maturidade. Se o sentimentalismo fosse uma pessoa, tivesse uma personalidade, ele seria uma pessoa contrária a qualquer tipo de evolução. Ou melhor, ele nem se importaria, ele seria indiferente. Porque a única coisa que ele quer é satisfazer os próprios desejos. E aí isso se torna, obviamente, um mal, né? É uma relação que vai se deteriorando. Mas é uma relação que vai se deteriorando em relação a quê? Em relação a tudo. Porque se eu vivo de forma sentimentalista, como é que eu vou conversar de maneira adulta com alguém? Ah, meu chefe gritou comigo hoje. Meu chefe não me deu bom dia hoje, cara. Meu Deus, meu chefe não me deu bom dia. A pessoa foi grossa comigo. Nossa, foi grossa comigo, tá vendo? E vai ficar sempre nessa dimensão. E aí isso vai se tornando um problema. Eu não consigo me relacionar com nada. O sentimentalismo é isso. Eu não consigo me relacionar saudavelmente com absolutamente nada. Por quê? Porque o critério de avaliação não é mais a realidade, não é mais o dever, e sim o sentimento. Então, se ali causa bom sentimento em mim, obrigado, tchau, eu vou embora. É como se eu não julgasse o que aquilo é de fato. Entende? O sentimentalismo faz isso. Eu não julgo o que aquilo é de fato. Entende? Então, se eu não busco saber o que é aquilo de fato, como colocou a Lívia ali, a pessoa não vai conseguir nada na vida. Porque ela pode entrar em algo que sentimentalmente faz bem para ela, mas que na prática, numa construção de personalidade, faz muito mal. E aí vira um problema. Tá? Enfim, de maneira prática, o Kleber perguntou como começar a buscar as virtudes. Se a gente pensar na dinâmica de fazer o próprio dever, isso já seria um primeiro princípio, né? Mas, já que respondendo a sua pergunta, combinando com a nossa live de hoje, para não sair muito na ideia do tema, é conseguir escolher além da parte sentimental. Então, eu vou adaptar, né, esse processo, tá? Seria isso. Se a gente pensar na busca das virtudes dentro do tema de hoje, que é o combate ao sentimentalismo, é você ser menos sentimentalista. Aí já entraria num movimento mais ordenado para a gente poder falar aqui de virtude. O sentimentalismo vem apoiar a ideia do politicamente correto.
Então, o politicamente correto, com essa ideia de não ferir sensibilidades, né? Ele pode estar envolvido nessa base sentimentalista, sim. Entende? Pode estar envolvido. Tá? Então, eu não vou fazer tal coisa porque fulano vai ficar, não vai gostar, e aí ninguém chateia ninguém. E a vida humana é chatear mesmo, às vezes, né? A gente vai ter que falar uma coisa que de repente pode ser dura para alguém, né? Inclusive, no meu curso, Psicologia do Homem Fraco, a gente está lá no destaque, né? Para quem quiser ver, enfim, tem interesse. Falo que um dos problemas desse homem atual é ele ser muito politicamente correto. E aí se torna um problema também. Então, enfim, fechando aqui, como a Lívia colocou, escolher pelo dever e não pelo desejo. Qual é o ponto? A gente pode ordenar o nosso desejo? Claro que pode. Mas se você percebe que você não está num grau maravilhoso, ou que você tem que começar do início, não é pelo desejo que você vai começar, você vai começar pelo dever. Depois de um tempo, o desejo vai ficar ordenado também. Então a gente vai começar a desejar coisas boas. Então é normal que hoje você ou vocês tenham desejos equivocados. Mas qual é o ponto? Desejo equivocado não impede você de tomar uma ação correta. Entende? Um desejo equivocado, né, não impede você de fazer boas escolhas. Mas se você for para essa dinâmica sentimentalista, aí sim, aí vai impedir, com certeza, de você fazer boas escolhas. Enfim, meus amigos, é isso. Nosso tempo já deu aqui, preciso ir embora. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Estamos aqui amanhã, estou aqui novamente, né, 12h10, para a gente falar de mais um tema nessa live terapia. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhe essa live e é isso. Estamos juntos e vai vir texto agora, tá? Psicologia em Crise, tudo é relativo. Vai entrar agora no meu feed, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, pessoal. Estamos juntos. Forte abraço. O pessoal que é novo aqui, sejam todos muito bem-vindos. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.